como fora prometido por Jesus nosso Senhor. O Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou. Foi Chico, e em missão de amor confiou e acreditou. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga aqui presente, por mais esse reencontro, por mais esse tratamento, por essa alegria de estarmos juntos com os nossos entes queridos, aproveitando um pouco melhor o nosso tempo, agregando valores, pensamentos, reflexões, para que possamos olhar para dentro de nós. É um momento que também nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, o nosso codificador, a tantos espíritos, espíritas ou não, mas que de alguma forma trabalharam pela implantação da codificação espírita, nessa doutrina que nos acolhe, nos recolhe, nos esclarece, nos liberta, amplia os nossos horizontes, nos dá certezas, e agradecemos a todos aqueles também que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui esta noite. E que Deus ilumine a todos, ampare a todos aqueles que de alguma forma aproveitam desse momento, dessa hora, para levar algo de positivo, algo que agregue algum valor, algo que realmente deixe a vida um pouco mais leve, e que possamos nesse momento mergulhar de corpo e alma nesse ambiente. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, né? A terceira lei, que fala a lei da reprodução. Não sei se vocês estão acompanhando o livro, ok? Se alguém de vocês estão acompanhando o livro, o que eu coloco na lousa normalmente não está no livro, tá? Então quem estiver acompanhando é um complemento, que é o mesmo assunto, eu trago de uma outra fonte, tá? E aí, a aula de hoje, ela é complexa no sentido porque ela tem muita informação, mas ela é extremamente necessária para o nosso momento atual. Okay? Nós ainda temos muitas dificuldades, bloqueios, preconceitos, por que não dizer, sobre esse assunto. Até a hora da gente parar, olhar, refletir, analisar, entender, porque isso é um processo. Aqui em verdinho, aqui eu escrevi algo muito interessante. Olha, tudo que vem de Deus é permanente, tudo que vem de Deus é permanente, imutável e constante. Tudo bem? Tudo que vem de Deus é permanente, imutável e constante. Tudo que vem de nós é impermanente, mutável e inconstante. Tudo bem? Porque faz parte, estamos num processo evolutivo, ok? Então, tudo que vem de nós é impermanente, é mutável e é inconstante. Tudo que vem de Deus é permanente, imutável e constante. Então, dentro dessa perfeição divina, vamos dizer assim, nós, seres perfectíveis, nós vamos nos adaptando. Então, todas essas transformações, modificações, elas fazem parte desse processo de aprendizado. Ok? A questão 602 do Livro dos Espíritos, desculpa, 200, 201, 202 e 695 tocam nesse assunto. Eu vou pegar a questão 200 aqui, só para vocês terem uma ideia. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Cadê você?
Questão 200, o Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? Olha que pergunta boa. Não como entendeis, pois o sexo depende de organismo. Entre eles há amor e simpatia baseado na identidade de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem em uma existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. 202. Quando se é espírito, prefere reencarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Okay? E a 695? E no livro ele fala mais sobre a 695. Diz assim: eita, 695. O casamento. Quer dizer, a união permanente de dois seres é contrário à lei da natureza? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Questão 695. É interessante da questão que fala assim: o casamento quer dizer, vocês não sabem o que é o casamento, eu vou tentar explicar para vocês. O quer dizer, isto é, significa, o conceito que nós temos ainda não é o ideal. Mas aí não está o pior da pergunta. O que ele quis dizer no século XIX? Dois seres. Não existia dois seres no século XIX. Existia só homem e mulher no século XIX. O que ele quis dizer aqui com dois seres? Entenderam, pessoal, como é mais complexo do que a gente imagina? Então a aula de hoje está exatamente baseada nessas 4 questões. Eu falei, vou ler essas 4 questões em aula, para eles conseguirem se situar. E aí eu li aquela faixa que está aqui de verde, para vocês entenderem que dentro de uma perfeição absoluta, nós somos seres perfectíveis, e todas essas modificações, transformações, adequações fazem parte. Tudo bem? Fazem parte. Não necessariamente, mas elas fazem parte. Ok? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o campo é aberto para qualquer coisa nesse sentido. Quando se estuda, antigamente, até 10 anos atrás, ou um pouco mais talvez, 10 anos atrás, se estudava 2 temas separados: sexualidade e homossexualidade. Ok? Hoje não se fala mais isso. De 10 anos para cá, não existe sexualidade e homossexualidade. Existe sexualidade. Tudo engloba o mesmo conceito. Ok? Então, nós vamos falar sobre sexualidade de acordo com as últimas notícias, de acordo com as últimas informações, de acordo com as últimas atualizações. Por quê? Porque isso pode ser que tenha mais informações daqui para frente, inclusive. Okay? Então, quando se estuda sexualidade, nós temos que pensar em 4 componentes. Sempre 4 componentes. Okay? E temos que analisá-lo por esses 4 componentes. Okay? Se a gente quiser ser justo, pelo menos, okay? Eu tenho que analisar isso sobre 4 aspectos. Se eu analisar só sobre um aspecto, talvez eu vou cometer injustiças, preconceitos, equívocos, opiniões deformadas. Então é necessário que pelo menos eu possa ter entendido um pouco dos 4. O primeiro componente é chamado de componente biológico. Ok? E no componente biológico você tem 3 situações. 3 situações. Você tem, é uma combinação cromossômica. Então quando fala em componente biológico, eu estou falando de uma combinação cromossômica. É o que está escrito na certidão de nascimento, é o que é visível no momento do nascimento. Tudo bem? Então o primeiro componente da sexualidade, eles chamam componente biológico, porque é o que é visível no momento do nascimento. E aí você tem 3 situações, tá? Você tem a primeira situação masculino, segunda situação feminino, ou que se chama hoje de intersexo, nasce com os 2 sexos. É raro, mas acontece.
Se acontece, é porque existe, ok? Então, um bebezinho que acabou de nascer, nasce com os dois sexos, ok? Então, ou nasce masculino ou feminino, ou se escreve intersexo, ok? Porque é visível. Então, o primeiro componente é um componente biológico, 3 situações. Uma é rara, mas acontece. Tudo bem? Aí, mais para frente, ok? Não é naquele momento, não pode ser naquele momento, porque a decisão vai estar baseada só no que você está vendo, no que você está percebendo, no que você está concluindo. Então, com o tempo, com o tratamento psicológico e físico, antes da cirurgia reparadora. Será necessária uma cirurgia reparadora? Sim. A medicina fala sim, mas não agora. Porque você vai ter que decidir. Quem que vai decidir isso? Deu para você entender ou não? Só que é um bebezinho. Então, antes da cirurgia reparadora, será necessária? Sim. Ok? Sim. Porém, depois de um tratamento psicológico, depois de um acompanhamento familiar, depois de enxergar aquilo, para ver qual é a característica daquilo. Deu para você entender ou não? É uma característica feminina? É uma característica masculina? Então, hoje a própria medicina não faz a cirurgia naquele momento, a escolha dos pais. A escolha dos pais. Tudo bem? Então, vai verificar o quê? Qual é a predominância? Isso leva tempo. É o tratamento da criança, é o tratamento dos pais, é todo um conjunto que se é analisado antes de tomar uma decisão precipitada. Então, são casos raríssimos? São, mas eles existem. Se eles existem, eles já estão catalogados pela medicina. Então, quando você fala do componente biológico, a medicina já fala em 3. Ela já fala em 3, tudo bem? E no terceiro, no caso chamado intersexo, o nome é intersexo, o nome mais atual é intersexo, depois de um tempo que vai prevalecer a característica. Aí sim faz a cirurgia reparadora. Se vai ser um masculino ou feminino. Entenderam? Ok? Entenderam o componente biológico? É o mais fácil. Esse é o mais tranquilo, tudo bem? O segundo componente, ele é chamado de psíquico. Então, é que está na mente, ok? É o que está na mente. É quando a pessoa olha no espelho e o que ela enxerga, ela não está enxergando o físico. Tudo bem? A gente fala que o sexo, que os anjos não têm sexo. Já ouviram falar disso ou não? Quando a gente vê uma imagem, a gente fica na dúvida se é homem ou se é mulher. Vocês já repararam isso ou não? Então fala, os anjos não têm sexo. E é uma verdade isso. E por que eles não têm sexo? Porque eles já reencarnaram milhares de vezes como homem, milhares de vezes como mulheres, e eles chegaram num ponto de fusão do melhor dos dois. Entenderam ou não? Chegaram num ponto de fusão de melhor dos dois. Estou falando de anjos, arcanjos, ok? Então, espíritos muito evoluídos, que eles acabam, de alguma forma, transmitindo o melhor dos dois para o próximo corpo. Então, você não sabe se exatamente se é um homem ou se é uma mulher aquilo. Porque tem a firmeza de um homem, entre aspas, e a delicadeza de uma mulher. Ali, ó, no mesmo momento, no mesmo rosto, você enxerga as duas situações ali. Então, e por quê? Porque o espírito, ele reencarna dezenas de vezes como homem, depois inverte, dezenas de vezes como mulher. Inverte, dezenas de vezes como homem, ok? Inverte, e aí sucessivamente. Não existe um número, cada caso é um caso. Mas nunca, em hipótese alguma, é assim. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Não teria estrutura psicológica para administrar essa situação. Então você reencarna 1000 anos como homem, depois você inverte, reencarna 1000 anos como mulher. Depois você inverte, tudo bem? Então você encarna várias vezes na mesma estrutura. E por que na mesma estrutura e de forma sequencial?
para ficar louco? Não, não exatamente. Não exatamente. Não exatamente. Para sedimentar conhecimento. Você repete o conhecimento. Você repete aquela rotina. Você repete aquela situação e aí aquilo fica sedimentado dentro de você, ok? Chega um momento que o próprio espírito fala, tá, já reencarnei como homem ou como mulher 1500 anos. Eu preciso reencarnar do lado oposto. Por quê? Não vai falar que é para evoluir, por favor, mulheres, não fala que é para evoluir, hein? Uma vez eu fiz isso, rapaz, não precisa evoluir, você falou que não tem evolução. Calma. E por que eu teria que reencarnar no sexo oposto? Para você fazer a mesma coisa agora num outro universo. Num outro universo. Essa inversão nós já fizemos muitas vezes. Muitas vezes. Na década de 70, se eu não me engano, eu era criança, mas existia essa música. Tinha uma música do Pepeu Gomes que ele falava isso. Ele falava isso, não tinha uma música? Que era ser um homem masculino, não fere o meu lado feminino, era alguma coisa assim. Veja, aquela música trazia uma verdade. O que acontece com um homem ou com uma mulher que reencarnou 1500 anos numa polaridade feminina ou masculina e pede a inversão? Olha que interessante, pessoal. Quando a escolha é do espírito, tudo bem? É do espírito, ele vai inverter, porém, vai sobressair a polaridade escolhida. Entenderam ou não? É uma escolha dele. Vai sobressair a polaridade escolhida. Então, se ele reencarnou 1500 anos como mulher, e vai querer reencarnar como homem, ele vai ser homem. Deu para você entender ou não? Porém, o universo feminino para ele não é desconhecido. O universo feminino, mas ele é homem. Deu para você entender? Com todas as características, com todas as tendências. Porém, o universo masculino para ele é novidade. Dá uma bola para ele, ele vai ficar olhando para aquilo. O que eu faço com isso? Ele não sabe o que ele faz com aquilo. Nunca fez nada. Em compensação, se ele precisar fazer qualquer uma atividade doméstica, vamos dizer assim, ele vai fazer com facilidade. Deu para você entender? Mas isso não tem nenhuma implicância com a sua questão sexual. Porque sobressai o sexo escolhido. Deu para você entender ou não? Ficou claro aí ou não? Pode falar. Existe uma explicação além da biológica do porquê que algumas pessoas vêm com intersexo? Tem. Aliás, nenhuma explicação aqui, eu falei componente biológico que a ciência vê. Uma anomalia genética? Não. É uma anomalia perispiritual. Perispiritual. O espírito, no plano espiritual, ele tem tanta dúvida em relação a si mesmo que ele projeta no seu corpo espiritual essa dualidade. Tudo bem? Então, quando fala que é um componente genético, pessoal, a genética é só uma cópia da perispiritual. Deu para você entender ou não? A genética ali só cobre algum molde. Modelo organizador biológico. Lembram disso ou não? Então, se o espírito ele tem dúvida do que ele é, ele projeta isso no seu corpo espiritual, que projeta isso no seu corpo físico. Então, não é uma anomalia genética, porque existe algo antes do genético. Epigenético, vamos falar assim, tudo bem? Então o intersexo são espíritos que trazem conflitos dentro de si em relação à sexualidade. Nem ele mesmo não consegue se definir. E não é porque ele está num plano superior, tá? Não estou falando de anjos aí não. Ó, estamos num planeta, até escrevi aquele preto, de provas e expiações, tá? Qual é a característica de um planeta de provas e expiações mesmo? Anjos, arcanjos, cristos, quem mais que tem lá? Né? Que tipo de espírito tem num planeta de provas e expiações? Vocês já ouviram falar deles ou não? São terríveis, pessoal. Ok? Ufa, né? Somos nós. Né? Então essa anomalia não é, a gente fala genética, porque a ciência fala isso, mas antes disso existe algo antes da genética.
É o espírito que ele próprio tem dúvida em relação a essa questão, ele molda no seu corpo perispiritual as duas formas, e aí ele transfere isso para o novo corpo físico. Modelo organizador biológico. Lembram disso? Ok. Vamos lá. Então o componente, bom, voltando lá, né? Então reencarnamos várias vezes e tal. Agora, vamos imaginar tanto o homem, 1500 anos, ou a mulher, 1500 anos, na mesma polaridade, que usou e abusou das suas faculdades genésicas. E agora precisa reencarnar de forma inversiva pela lei de causa e efeito. Não é vontade. Deu para vocês entenderem ou não? Tem a opção do espírito. Não é opção, estou falando, não é vontade. Vocês entenderam o primeiro caso? Esse é o segundo caso. 1500 anos, como homem e como mulher, usei e abusei, e quero continuar abusando. Tudo bem? E quero continuar abusando. Aí é uma inversão compulsória. O nome é inversão compulsória. Só que você está com uma mente feminina num corpo masculino ou vice-versa. Perceberam? O primeiro conflito, esse é o primeiro conflito que acontece. Você está com uma mente masculina ou uma mente feminina num corpo morfologicamente contrário do seu. Aí começam as situações dentro de si. Aí começam as situações para aprender o quê? A resposta está lá no final da lousa, escrita em vermelho, bem curtinho. Os 3 R's. Tudo bem? Tudo aí, pessoal, tudo aí é para aprender os 3 R's, tá? Se você não aprender os 3 R's, você vai ficar repetindo a lição, até você entender o que significa os 3 R's. Não se preocupe, pessoal, temos uma eternidade inteira pela frente. Vai reencarnar umas 500 vezes em conflito, até você entender o que significa os 3 R's. Não é imposição de Deus, não é castigo de Deus, são os 3 R's. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. Então não importa a configuração é o que menos importa. Tudo bem? Então vamos lá. O segundo componente é psíquico e ele é considerado mais importante. O componente psíquico é o mais importante. Por quê? O espírito tem 2 grandes forças. Lembram? Primeira força, a força do pensamento. Segunda força, energia criativa. O universo é formado por 2 grandes energias. A energia do amor e a energia criativa. Então dá para vocês imaginarem a força da energia criativa que está dentro de nós e fora de nós. Então todos nós temos uma energia dentro de nós chamada energia criativa, que é direcionada pelo nosso pensamento. Então, no componente psíquico, pessoal, como a pessoa se vê, ela olha no espelho como ela se vê, tudo bem? Como ela se sente. Como a pessoa se vê, independente do sexo biológico. Olha que interessante. Não é exatamente do físico que você está olhando, mas do que você está vendo. Estou vendo com os olhos da alma aí. Entenderam a diferença ou não? Como a pessoa se vê. Ela pode se ver, aí são 5 situações. Tem 5 opções aí. Na primeira eram 3, né? Agora pulou para 5. Aqui já não é mais biológico, aqui é psicológico, que é mais importante. Pode se ver como homem, ok? Pode se ver como mulher, pode se ver como bissexual, que isso tem uma variação de 1% a 99%, então não é um ponto fixo, pode variar de 1% a 99%, ok? Transexual, o que seria o transexual aí, pessoal? Que está acima, ok? Dele. Então, transexual, que não se identifica com o seu sexo biológico. Então, essa pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico é transexual. Tudo bem?
Pansexual. O que é pansexual? A palavra pan. Pan significa todo. Tudo bem? Toda forma que puder existir nesse sentido. Pansexual. Ok? Se sente tudo e todos. Ok? Pansexual. Assexual. O que é o assexual? Assim como o pan é todos, o assexual é zero. É o extremo. É o inverso. Agora, o assexual, se está se estudando até hoje, faz algumas décadas, se isso é um gênero ou é um sintoma. Está em estudo ainda, tudo bem? Entre os especialistas, isso está em estudo ainda. Se é um assexual, é um gênero, um novo gênero, ou se é um sintoma. Então, eles não sabem exatamente se é isso. Pensando num planeta de provas e expiações, poderíamos até pensar numa hipótese de ser um sintoma. Porque estamos num planeta de provas e expiações, tudo bem? Parece muito mais um sintoma, tá? Os especialistas estão discutindo esse assunto, se é um gênero ou se é um sintoma. Como nós sabemos que estamos num planeta moralmente atrasado, a possibilidade de ser um sintoma é maior. Mas se é um estudo. E vocês repararam que eu pus uns pontinhos aqui embaixo, tá? Que pode ser que daqui a alguns anos apareçam mais algum gênero nesse sentido. Cássio, Oi. então, se for pensar na lógica de mudança, homem e mulher seria quando não é forçado a trocar. Sim. E o restante, quando é forçado a trocar, que a gente fica com essas dúvidas. Essas situações acontecem quando existe um conflito interno. Esse fato acontece em todas as reencarnações que nós vivemos. Até aprender a lição. Invejar as lições elas vão se repetindo até que você aprenda a lição. Quando você aprende a lição, elas continuam se repetindo, mas a sua forma de reagir é diferente. Enquanto você não tiver aquilo 100% resolvido dentro de você, você ainda precisa de experiências. A partir do momento que você tem 100% resolvido, as experiências continuam acontecendo, mas as suas reações são diferentes. Entenderam ou não? Por exemplo, vamos supor que a gente tenha se libertado de um vício. Enquanto você tem o vício, você fica de frente com ele. De repente você se cura do vício, não quer dizer que ele não vai estar na sua frente em algum momento, mas a sua reação é diferente. Perceberam? É mais ou menos a mesma coisa. Enquanto você existir alguma coisa dentro de você, as experiências vão se sucedendo nesse sentido. Então, quando você fala do psíquico, você tem 5 situações. 5 situações. Homem, mulher, bissexual, transexual, pansexual e assexual. Isso aqui, ok? Que é o psíquico. Tudo bem? Então a gente percebe que num planeta de prova, e isso acontece só no planeta de provas e expiações, tá? Olha que interessante. Isso só acontece num planeta de provas e expiações e início de regeneração. Depois isso não acontece mais. Por quê? Os 3 R's já foram assimilados. Deu para vocês entender ou não? Os 3 R's já foram assimilados. E dali para frente os 3 R's foram assimilados. Você vai saber você veio assim, aí depois você vai desencarnar, você sabe que daí da próxima vez você já vai estar legal, já vai ter aceitado. São os seus conflitos internos que falam isso de você. Se você está bem com você não tem nenhuma situação dentro de você, você está bem com você. Porque você precisa lutar contra isso. Não precisa lutar contra isso. Você tem que trabalhar os 3 R's, literalmente. Essa é uma regra do universo. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. Muitas pessoas que são homossexuais, por exemplo, e que acabam casando com uma pessoa do sexo oposto só por conta de não estar feliz. Então, esse não estou feliz. Perceberam? Não estou feliz, pessoal, aqui existe um conflito? Sim, daí o não estou feliz é porque existe um conflito, existe uma situação dentro da pessoa. Ok? Existe uma inconformação, uma revolta, enfim, cada caso é um caso.
não estou feliz. Por que você não está feliz? O que está acontecendo dentro de você que você não está feliz? Ok? Entender o componente psíquico? Né? Então, veja, quando acontece um transtorno aqui, é porque houve, de alguma forma, uma inaceitação, houve um abuso, houve uma mágoa, houve qualquer coisa ainda mal resolvido dentro daquela pessoa. Nesse sentido, ok? Não cabe, pessoal, em hipótese alguma, nenhum tipo de preconceito, nem comentários, tá? Essa é a questão muito pessoal de cada um. Muito pessoal. Porque você pode não querer aquilo para você, é um direito seu. Eu não quero aquele estilo de vida para mim. Mas cada ser humano tem o direito de ser exatamente aquilo que ela deseja ser. A doutrina espírita nos explica isso. Ok? Terceiro componente. 8 situações. Tudo bem? Aí vocês imaginam que a gente misturar todas essas situações. Então, terceiro componente fala de orientação sexual. Aonde você canaliza essa sua energia em relação a sentimentos. Por onde você é atraído. Deu para vocês? O que te atrai? Estão percebendo a diferença entre o biológico, o psíquico? Agora tem a ver com sentimento. O que te atrai? O que te acalenta? Com que situação você se sente bem? Você se sente acolhido? Entenderam? Não é mais aqui, agora é aqui. Ok? No primeiro momento, o desenho diz aqui, ó, mais fácil. O biológico está aqui, ok? A orientação, o psíquico está aqui, a orientação está aqui. Entenderam pelo desenho? Então eu fiz o desenho justamente para facilitar para vocês onde se localiza isso. Então no caso da direção espiritual, que é o terceiro componente, você tem a heterossexualidade, é um caminho. A homossexualidade é outro caminho. A bissexualidade é outro caminho. A assexualidade é outro caminho. A pansexualidade é outro caminho. A demissexualidade, você sabe o que é isso? Demi. Pessoas que só se relacionam com outras pessoas se houverem sentimento. Senão, não. O pressuposto para elas é sentimento. Somente o físico, não. Tem que ter sentimento. Demissexual é aquela pessoa que se relaciona com uma outra pessoa desde que haja sentimento, afeto, carinho, cumplicidade, comprometimento. Entenderam ou não? Então o demissexual é aquele que se relaciona assim, porém a base tem que ter reciprocidade, afinidade, sentimento, afeição, comprometimento. O demissexual. Eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. Ok? Sexual. O sexual, ele só se relaciona com o inverso dele, com o oposto dele. Ok? Tem que ser morfologicamente e psicologicamente o oposto dele. Se ele não consegue. Então, o sexual é aquele, me relaciono sim, desde que seja o oposto de mim. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ele não consegue se relacionar com o igual. Ele precisa se relacionar com o oposto dele, morfologicamente e psicologicamente. Ele precisa que seja o contrário dele. Entenderam? Então isso aqui é a relação de sentimento. Ok? O quarto componente, nós temos 7 situações. Vocês imaginam, é a mesma energia criadora, tá? Do início. É a mesma energia. Agora sendo trabalhada, retrabalhada, direcionada, sentida, vivenciada, cada qual de um jeito. Cada qual de um jeito diferente. Ok? Então, no caso do componente papel sexual, e papel sexual é diferente de comportamento sexual.
Comportamento sexual, ok? Tem a ver com como que a pessoa se comporta no dia a dia, frente a uma situação, é situacional. Por exemplo, o que é uma situação nesse parâmetro? Numa guerra, por exemplo, que você tem ali centenas, somente homens, fica ali anos a fio. Somente homens, anos a fio. Pode acontecer relações sexuais ali? Pode. É uma relação situacional. Entenderam ou não? Situacional. Todos, não necessariamente todos, mas às vezes as situações obrigam, não todos, claro, né? É uma questão de livre-arbítrio, a se relacionar, mesmo que ele não goste muito daquilo, mas ele se relaciona porque ele não consegue se conter. Então veja, quando você fala em comportamento sexual, ele é situacional. Em presídios, um lugar onde ficam muitos homens ou muitas mulheres confinadas por muito tempo, você tem situações semelhantes a essa. Não com todos, claro, mas você tem situações. Isso tem a ver com comportamento. Comportamento sexual é em função de uma situação. Papel sexual é o papel que você exerce na sociedade. Então não confundam papel sexual com comportamento sexual. Comportamento é situacional, comportamento. Está baseado num fato, ok? O papel sexual é aquele que você decide viver na sociedade. Entenderam a diferença ou não? De um para o outro? Então, no componente papel sexual, nós temos 7 situações. Então, o mesmo espírito, ele consegue enxergar. Ó, ele pode viver de forma da sua heterossexualidade. O que é o hétero? É o contrário, não é isso? Então, ele vive com o contrário dele. Homo, pelo igual. Ele pode escolher, dentro da sociedade, ter uma relação heterossexual. Ele pode decidir ter uma relação homossexual. Veja, ele pode ter uma relação bissexual. Ele pode ter uma relação assexual. É o papel, estou falando do papel, que ele faz na sociedade, ok? Demissexual, agora você já sabe o que é. Isso é papel sexual. Cissexual. E ele pode ter um comportamento pansexual. Isso é comportamento na sociedade. Comportamento na sociedade. Entenderam? Então hoje, em pleno século XXI, nós temos isso, ó. E aí a gente olha, isso daqui, vocês já ouviram falar disso aqui? LGBTQIA+. Né? Eu coloquei aqui. Tudo bem? Então, dentro disso que eu passei para vocês aqui, ó, tudo jóia? Dentro disso que eu passei para vocês aqui, como que a sociedade trabalha isso dando rótulos, dando nomes. Tudo bem? Vocês já ouviram falar disso. Hoje nós vamos entender isso. Mas isso que eu vou explicar para vocês aqui agora está dentro desse contexto todo. Então você tem o quê? Lésbicas, tudo bem? Gays, bissexuais. Então cada letra aqui, ó, L é de lésbicas, G é de gay, B é de bissexuais, transexuais. Você tem queer. O que é o queer, pessoal? A palavra queer em inglês significa estranho. Estranho a um rótulo. A palavra queer em inglês significa estranho. Estranho a um rótulo, tudo bem? Não que ele seja uma pessoa estranha, não. Ele é estranho a um rótulo. Ele não gosta de ser rotulado de nada. Ele vive a sexualidade dele como ele acha que tem que viver. Ele não quer rótulos. Ele é chamado de queer dentro disso daqui. Tudo bem? Aí você tem os intersexuais, tudo bem? E você tem os assexuais e a letrinha mais aí. O que é a letrinha mais? O que vem daí pra frente. Tudo bem? Então LGBTQIA+, o mais significa virão mais denominações, que é uma bandeira do arco-íris, né? Vocês já viram isso? Tudo bem? O que representam ele. Então isso eu coloquei para vocês. Psíquico, orientação, papel sexual, se divide nisso daqui. Se rotula dessa forma.
Não cabe, em momento algum, pessoal, nenhum tipo de preconceito, discriminação, acusação, comentário, piada, não cabe, simplesmente não cabe, tudo bem? Você pode não querer aquilo para você, é um direito seu, fato, ok? Fato, mas criticar, condenar, julgar, qualquer coisa, está errado, está simplesmente errado, tudo bem? A doutrina espírita nos ensina que cada ser humano tem o direito de ser exatamente o que ele deseja ser. Pode falar. Não, olha que interessante. Alguém vai fazer essa pergunta para mim. Tudo bem? O psiquissexual, ele pode, olha que interessante, ele pode estar com um corpo masculino numa mente feminina. Com quem que ele quer se relacionar? Entenderam ou não? Entenderam ou não? Eu quero que alguém pergunte isso, senão eu vou levantar essa questão. Ele falou, o psiquissexual é igual ao hétero? Não. Não. Porque você imagina um psiquissexual num corpo masculino, numa mente feminina. Com quem que ele quer se relacionar? Com o oposto da mente dele. Entenderam ou não? É, exato. Ok? Se for morfologicamente, melhor ainda. Mas é a psicologia diferente. Tudo bem? Perceberam a diferença entre o hétero e o cis? O cis pode estar enquadrado em qualquer outra situação. Esse assunto é extremamente complexo. Isso aqui você mistura tudo. Esse com aquele, aquele com esse, com esse com aquele. O homossexual é igual. A palavra homo. A palavra homo vem de igual. Exato. Entenderam? Então veja. Eu escrevi bem de preto, bem embaixo, assim, ó, bem embaixo, assim, aqui embaixo, ó. Olha que interessante, pessoal. Não é o amor que sustenta um relacionamento. Não. Decepcionei vocês. Não, é um relacionamento que sustenta um amor. O amor é muito frágil, ele não se sustenta sozinho. Ele é grande, mas ele é frágil. Então não é o amor que sustenta um relacionamento, é o relacionamento que sustenta o amor. Ele não aguenta o tranco sozinho. Aqui, ó, não é o amor que sustenta o relacionamento, é o relacionamento que sustenta o amor. Ok? É o dia a dia. Exatamente. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Primeiro, a gente conclui, depois eu vou pegar aqui, eu não peguei essa parte de cima aí, que eu vou entrar na sua pergunta, já que ela está aqui, tá? Os diferentes, guardem essa frase, os diferentes não são desiguais. Os diferentes não são desiguais. Somos tudo espírito humano de um planeta de provas e expiações. Mas quando você chega nessa conclusão, e onde estão os diferentes? Não, aqui, os diferentes aqui não são desiguais, né? Então, aqui nós chegamos a essa conclusão que não tem diferentes, somos todos iguais. Eu só reforcei aqui embaixo, olha, os diferentes não são desiguais. Tudo bem? Por isso que aí entra a força da pessoa, que é a convicção da pessoa. Que é, o que ela se sente bem. Porque quando assim, já tive várias assim, situações, e vamos supor, eu não vejo ele como menino, não vejo ele como menino, vejo como homem. Porque é assim que ele sente, é assim que eu sinto. Sim. Que ele, mas em um momento, é a mesma coisa que a gente vê, porque as reações são diferentes, são ao oposto. Exato. No caso, uma menina numa mente masculina. Sim. E todos os gostos, sabe, coisa de homem que deixa as coisas jogadas, gosta rápido, gosta por cima, não tem aquela coisa de menina. Eita. Então tem isso, Tem, claro que tem. Passa a não ver como menina, ver como homem. O universo masculino tem as suas características. O universo masculino tem as suas qualidades e tem as suas situações que precisam ser melhoradas. Ô Jacques, você não gostou da forma que eu coloquei? O universo masculino. Vou pegar alguns homens aqui, você me ajuda, por favor. Jackson, 2 Jackson. Nós temos as coisas positivas e algumas pequenas coisas a serem melhoradas.
quase irrisórias, né? Imperceptíveis, né? Bem colocado, né? Bem colocado. Assim como o universo feminino, né? Tem coisas muito boas, mas tem algumas coisinhas ali que precisam ser melhoradas também. Pode falar. Dentro de todos esses grupos, como que eles conseguem interagir, saber quem é quem? Como que isso para mim? Eles em si, Como que eles se identificam? é uma questão de afinidade, de vibração, de estar na mesma sintonia. Ok? Veja, nós estamos no meio de milhões de pessoas todos os dias. Nós vamos se afinizando com uns e não se afinizando com outros. Isso é natural, isso é normal. É simples de entender. É um homem e uma mulher. Não tem uma química. Essa ser uma química entre... Mas você sabe, eu estou dizendo que o cara vai saber, aquilo lá Só olhando não dá. Não, só olhando não dá. Tem que estar convivendo, claro, evidente. Tudo bem? Então vejam, pessoal. Posso entrar aqui agora? Vocês já entenderam os 4 componentes? Deram para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Tudo bem? Isso e mais um pouco, porque eu coloquei pontinhos aqui embaixo, porque vai aparecer mais coisas. Só uma dúvida. Muita gente falando assim, isso parece modinha. Experimentando coisas. Experimentando o beijar o homem, experimentando o beijar a mulher. Isso já está dentro, intrínseco essas dificuldades de adaptar coisas dentro da própria pessoa. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Eu representei aqui, ó, na forma de um triângulo. Aí eu coloquei um triângulo invertido aqui, ó, escrevi em vermelho. Energia sexual. Tudo bem? Então, dentro de cada ser tem uma potência, vocês imaginem alguma coisa bem no centro, e aqui é como se fosse uma pilha, tudo bem? Ou uma bateria. Então, uma pilha ou uma bateria, tudo bem? Tá ali, ó, no centro, tá vibrando. O que acontece se eu deixo uma pilha ou uma bateria sem uso? Ela implode, não é isso que acontece? Ela estraga por si só. Já viram isso ou não? Antigamente, né? Tinha umas pilhas grandes, né? Nem sei se existe mais aquelas pilhas grandes. Tinha umas pilhas grandes que às vezes as pessoas deixavam no armário, né? Meu avô deixava. Quando ia ver, ela derreteu até o armário. O que aconteceu ali? Ali era um ácido, vocês concordam? Pilha não é para ficar dentro do armário. Era uma energia acumulada que ficava ali sem uso. É a mesma analogia. A energia sexual não pode ficar parada. Não pode. Ela implode. É uma energia para fazer algo movimentar. Deu para vocês entenderam ou não? Sim. Uma vizinha, não, menino, uma menina, quando sabe que é uma menina, mas ela age como menino. Sim. Eu tenho um amigo que peguei e Não, sim, isso daí que você falou está enquadrado tudo aqui, ó. Não é essa situação, né? É que aqui, ó, eu estou colocando para vocês aqui, estou querendo mostrar para vocês que dentro de cada ser humano, isso está no reino animal, tá? Eu vou falar de nós. Existe uma energia centrada em nós, pode ser comparado com uma pilha ou com uma bateria, tudo bem? Que precisa fazer algo movimentar. Ninguém perguntou se é para fazer algo movimentar. Tem que fazer algo movimentar, tudo bem? Você não constrói uma pilha para colocar dentro do armário. Não precisa de pilha para pôr dentro do armário. Você precisa de pilha para movimentar um aparelho, não é isso? Seja qual aparelho. Para pilha pouco importa o aparelho, pessoal. Tudo bem? Para pilha pouco importa. O importante é que ela movimente alguma coisa. Porque ali é um ácido que está numa reação química e está gerando energia, eletricidade, e aquela eletricidade precisa de alguma forma ser canalizada. Então nós temos essa pilha aqui, ó, dentro de nós. Tudo bem? E nós temos a escolha.
escolha de como eu quero utilizar essa pilha. Eu tenho 3 direcionamentos. Eu posso usar os 3 se eu quiser. Eu posso usar ela nos 3 sentidos. Ela tem 3 sentidos. Eu posso usar ela nos 3 sentidos se eu quiser. Mas eu posso usar em um sentido só. Quem escolhe sou eu. O que eu não posso é não escolher. Deu para vocês entenderem ou não? O que eu não posso é não escolher. Porque ali é uma pilha. Ela tem que movimentar alguma coisa. O que eu não posso é falar, você não vai movimentar nada. Ela não te dá essa escolha. Então, calma que vamos chegar lá. A resposta está aqui. Então, vamos lá. Então, deixa eu explicar aqui para vocês que a resposta... Ó, vocês só estão olhando um lado do triângulo. Nossa, tem... Olha que interessante, pessoal. Vamos lá, vamos pegar um lado, tá? Se vocês quiserem usar os 3 lados, pode usar. Se vocês quiserem usar os 2 lados, pode usar. Se vocês quiserem usar um lado só, pode usar. Tudo bem? Se dentro de um lado você quiser pegar um ponto só, pode usar. Tudo bem? Deixa eu explicar quais são esses lados agora. Então vamos lá. Eu vou escolher esse lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou pegar essa energia sexual. Tudo bem? Esportes. Posso? Artes em geral. Posso? Posso. Assistência social. Posso? Mediunidade. Posso? Eu só estou falando de um lado do triângulo. Tem mais 2. Tá bom para vocês assim ou não? Então, veja, de um único lado, eu dei pelo menos, eu posso pôr mais, tá? Eu coloquei os principais. Eu posso pegar essa energia sexual e jogar ela para os esportes, eu posso jogar para artes em geral, seja qual for, música, pintura, dança, se vocês quiserem, assistência social, pesquisas científicas, posso? Eu só estou de um lado do triângulo. Eu já canalizei 5 vezes. Eu já dei 5 caminhos só com um lado do triângulo. Posso usar para 5 só naquele lado do triângulo? Posso. Deu para você? Para onde você quiser. Esse lado aqui, ó, agora eu vou passar para esse lado, amarelinho aqui. A reprodução? Sim. Ok? Relações sexuais? Sim. É a mesma energia. Não é essa energia que está aqui, não é diferente do que está aqui. É a mesma energia agora canalizada para reprodução, para uma relação sexual, não necessariamente visando uma reprodução. Tudo bem? Pode visar, pode não visar, ok? É a mesma energia. Então essa energia criadora aqui, ó, energia sexual, ela pode, além disso daqui, jogar aqui, em cima, revitalização de afeto, doação, é a mesma energia sexual. Um abraço, um sorriso, um carinho, Uma apatia. sabe? Quer dizer, você está usando a mesma energia sexual. Então quer dizer que eu posso usar aqui com todas as opções aqui, com todas as opções aqui, com todas as opções aqui? Posso. Deu para você entender? Mas se eu quiser usar só uma opção em um triângulo, posso? Pode. Qual é o problema? O que você não pode é não usar. Deu para você entender? E por que se você não pode não usar, o que ela vai acontecer? Ela implode, literalmente falando. Então, os abusos sexuais, agora eu vou entrar no que você falou, os abusos, as compulsões, as coisas que acontecem por aí, ou está muito mal canalizada naquilo que colocou para atender um outro interesse, menos do espírito, ok? E aquilo fica tão acumulado, ou canalizado de forma errada, que aquilo vai explodir de alguma forma. Deu para vocês entenderam ou não? Então, por exemplo, vamos supor que eu não gosto de esporte, não é o caso. E a sociedade, a família, os amigos, não, vou ter que canalizar para esporte. Vai chegar uma hora que ela vai implodir. Deu para vocês entenderam ou não? Por mais que ela esteja no coiso, ela está uma parte só, uma pequena parte. O resto dela está dentro de mim. Ela vai implodir. Aí acontecem as compulsões, aí acontecem os abusos. Então o sexo é o principal. A relação sexual é o principal energia. Não.
Não, olha. Não consegue se controlar, Então, é porque vivemos num país moralmente elevado por causa disso. Promiscuidade. Então a gente percebe que é essa energia sexual somente canalizado aqui, somente canalizado, não que seja alguma coisa aqui, não tem nada de errado aqui, pessoal, mas somente canalizado aqui, às vezes sem sentimento, gera todo um conflito, gera trauma, gera revolta, gera agressividade. Tudo bem? Eu posso só pôr aqui? Posso, mas desde que você tenha R, R e R. Completamente o chakra da liméria. Qual é o chakra genésico? Essa energia sexual, ela está eu não desenhei ele aqui, tá? Mas ela está ali no chakra genésico. Ali ela distribui para todos os lados. Se essa energia sexual não for bem trabalhada dentro dela, ela implode. A agressividade é uma forma. Tudo bem? Se você segura aquilo dentro de você, aquilo vai corroendo. Imagine, pessoal, uma pilha dentro de você, vazando dentro de você, vazando o ácido. Como é que você fica? Entenderam? Então a espiritualidade, a própria Deus, né, todas as vezes, falando, olha, vocês têm energia. Um Cristo tem essa energia? Tem, claro. Claro que tem. Uma bactéria tem essa energia? Tem. Uma planta tem essa energia? Tem. Um animal tem? Um Cristo tem? Tem, pessoal. Então, aí é que está, né? O que eu estou mostrando para vocês é ressignificar essa situação. Ressignificar é olhar com olhos da ciência, porque isso aqui é ciência, e com os olhos da espiritualidade, mostrando que a energia sexual todos nós temos e ela precisa ser bem canalizada. Não é somente para uma relação sexual, nada contra a relação sexual, ok? Mas num planeta de provas e expiações moralmente atrasado, a gente distorce tudo isso, ok? Mas é uma energia que faz com que você cresça em todos os aspectos. E é o amor, né? É o amor, não é? Mas a ideia é exatamente essa. A ideia é trazer essa complexidade para provocar a reflexão, a ideia, o pensamento, para que a gente começar a ressignificar séculos ou milênios de preconceito. Nós temos condicionamentos milenares dentro de nós, que isso é pecado, que isso é preconceito, que isso não pode, que aquilo não sei o que lá, que aquilo não sei o que. De repente é uma doutrina que junto com a ciência explica tudo isso daí. Como vocês acham que Jesus nasceu, pessoal? Ufa, ainda bem, né? No mínimo, né? Numa relação sexual deles. Pode falar. A virgindade de Maria estava a ver com relação ao sentimento dela, não tinha a ver com o corpo dela. Por isso que eu falo, é o amor, né? A virgindade dela estava em relação ao sentimento. Ela veio de Vênus para gerar Jesus. Então era um espírito praticamente puro. Só ela suportaria a vibração de Jesus. Quem? Não. Não. Houve uma relação sexual como qualquer ser humano, homem e mulher, ok? Onde biologicamente falando, ele era mais parecido com ela, como todas as crianças acontecem, com o pai ou com a mãe, mas aquele espírito é um espírito diferenciado. O espírito não vem de nós, o espírito vem de Deus. Quem mais? Pode falar. Voltando um pouquinho lá no comportamento, não consigo ler ali. O papel social é isso. Aqui, ó. Papel sexual e comportamento sexual. Não, embaixo é um Six. institucional. É isso. Six sexual. Da guerra. Ah, não. Aqui é comportamento sexual. Situacional. Situacional, é.
Não é esse nome, né? Situacional. É a situação. Eu penso assim, que dentro do ambiente dele, quando acontece essa situação, eu diria que na maioria das vezes é uma coisa puramente esportiva. O Nilo falou, a pessoa pode até não gostar, mas vai fazer, por quê? Porque é uma questão instintiva. É instinto, não tem nada de instinto. Aí o que acontece? Os adultos, sabe, né? No caso de uma penitenciária, em guerras, em situações as pessoas estão isoladas por muito e muito tempo. Ok? Os abusos acontecem na maioria das vezes, olha, porque essa energia sexual está mal canalizada. Ou não está canalizada, ou está mal canalizada para atender outros fins. Quando a pessoa pega a energia sexual dela e canaliza para aquilo que ela quiser, você tem pelo menos uns 20 caminhos diferentes, no mínimo. Tem até mais do que isso. Dentro de uma penitenciária, numa guerra, fora, livre, leve e solto, vai estar mal canalizado. Está mal canalizada, ok? Então toda vez que você canaliza mal essa energia ou não canaliza, ela implode dentro de você. Aí como somos nosso corpo físico, é um corpo animal, e somos moralmente atrasados, embrutecidos às vezes, então está toda uma explosão de violência que acontece nesse sentido. Ok? Mas não é o problema da energia, pessoal. O problema não está na pilha ou na bateria. Está o problema na mal canalização disso. Então veja, nasce crianças no plano espiritual? Sim, claro que sim. Ou não? Porque a vida só tem aqui na Terra, é isso? Quer dizer que nós estamos... Deixa eu entender o raciocínio. De acordo com os últimos dados científicos, né, de telescópio, ok? São 100 bilhões de galáxias. Nossa galáxia é uma entre 100 bilhões. 200 milhões de estrelas. Trilhões de planetas. Vida só aqui? É isso? Então Deus não sabe fazer a conta custo-benefício. Vocês concordam ou não? Para que eu vou criar bilhões de galáxias para ter vida num planetinha? É isso que vocês estão falando? No espiritual, Oi? Fica. No espiritual também eles... Tem vida como a nossa. Mas eles usam sexo, essa energia de sexo. Qual o problema? O problema deles é que eles usam assim, ó. O problema que eles têm lá é que é isso aqui, ó. Esse é o problema que eles têm. É porque a gente achou que fosse só uma coisa da carne. Não. Onde você tem um corpo, você tem vida. Tudo bem? Se nascem plantas na colônia das flores, nascem plantas lá, tudo bem? Então tem vida. Em espécies diferentes. Isso, muito diferente. Por que só plantas nascem lá? Deu para você entender? Então a vida existe, pessoal, em todos os planos. Às vezes diferente da nossa, porque estamos, né, de acordo com a distância do Sol, tal. Essa característica físico-química. Mas nos outros planetas, em colônias espirituais, a vida também acontece. A vida também acontece. Em outros parâmetros, mas também acontece. A gente pode ser uma reencarnação? Oi? A gente pode ser uma reencarnação? Nós somos uma reencarnação. Nós somos uma individualidade revestida de uma personalidade. Uma individualidade revestida de uma personalidade. Essa individualidade continua evoluindo e vai sendo revestida de outras personalidades. A mesma individualidade. Hoje eu sou homem, posso ser mulher, pode ser negro, pode ser japonês, pode ser índio, não importa. Aliás, isso que menos importa. O importante, qual é a lição daquela existência para o meu espírito. Isso importa. Entenderam ou não? A forma é o que menos importa. O que mais importa é a lição daquela existência para o meu espírito. Ok? Entenderam? Pode falar.
Você não é esse assunto que No mundo espiritual, nascem novos espíritos. Não nascem espíritos, nascem corpos que aí revestem em espíritos. Como nós. É verdade, nos lugares bem elevados, a pessoa pode conceber uma criança através do pensamento, que diz que futuramente nós aqui não vamos mais ter sexo, nós vamos conceber através do pensamento. Isso no mundo feliz. No mundo feliz já acontece isso. Não é nem de regeneração. Então, Maria foi fundamento desse mundo. Oi? Maria estava encarnada no planeta. Ela era uma mulher, tudo bem? José era um homem, tudo bem? Sim, eu li o Augusto Cury e ele diz que realmente, lá no livro dele, ele diz que realmente o corpo de Jesus é diferente. Os cromossomos são diferentes, falta um par de cromossomos para Essa informação eu não tenho, tá? Essa informação não tenho, porque o corpo físico é do planeta Terra. Ele pode ter uma diferença de coesão molecular, mas o corpo físico é do planeta Terra, com a estrutura química e biológica do planeta Terra. Se ele fosse para Júpiter, a condição seria outra. Mas a ciência está tentando construir esse consolo para saber da onde Jesus, o que ele foi feito, para que ele foi feito, se pode fazer o corpo de Jesus. Que bom que a ciência corra por esses caminhos, não tem problema nenhum. A gente já tem a resposta aqui, é mais fácil. Tudo bem? Então Jesus nasceu numa relação sexual normal, saudável, entre um casal. Tudo bem? José também era um espírito especial, pessoal. Ali não era qualquer espírito, tudo bem? Ali ele também veio preparado para isso. Maria veio de Vênus, para suportar a vibração de Jesus, que ele abaixou em 1 milésimo. Ele abaixou a vibração dele em 1 milésimo, tudo bem? A vibração dividida por 1000. Ele nasceu como qualquer criança nasce, tudo bem? E como é que eu sei disso? Ele fala assim na Bíblia: eu não vim destruir as leis, e vim dar cumprimento. Que lei que ele estava falando? As leis naturais, pessoal. Pode falar. Diante dessa divisão, subdivisão, se projetando isso a longo prazo, como vai ficar a instituição família? Então, aí é que está. Tudo isso, não tem nada de errado com isso, mas tudo isso tende a reforçar isso aqui. Quando você reforçar isso aqui, a instituição família reforça. O problema da instituição família hoje é que não tem isso, como ontem também não tinha. Tudo bem? Então, uma vez que tudo isso, todos esses caminhos, levem a isso aqui que vai levar, a instituição família se reforça ainda mais, se valoriza ainda mais, porque vai estar baseado nisso daqui. O grande segredo é isso aqui, ó. Oi? Eu não entendi porque essas divisões e cada um opta por uma... Então vamos lá, vamos supor que 2 homens e 2 mulheres. Vamos por 2 homens e 2 mulheres. Então, biologicamente falando, 2 homens e 2 mulheres não gerariam uma criança, certo? Tudo bem? Como fica a família aí? Você pega você está sobrando no mundo que a gente joga fora, aí Plano B. Plano B. Pessoal, o conceito de família, com todo o respeito à família consanguínea, com todo o conceito de família, tá? Com todo o respeito à família consanguínea, o que manda é a família espiritual. Tudo bem? Então, por exemplo, um adotado é o plano B. O plano A é o natural, tudo bem? O plano B é um adotado. Qual é o problema? Aquele espírito tem que vir de qualquer forma. Se não veio pelo plano A, vem pelo plano B. Se não veio pelo B, veio pelo C. Se não veio pelo C, veio pelo D. Qual o problema? Deu para vocês entenderam ou não? Porque o conceito de família, com toda a importância da consanguínea, é a espiritual que manda. Deu para você entender ou não? E quando você é uma passagem quando a pessoa nascer? Quando você é uma passagem. Só é uma passagem para
Olha, cada caso é um caso, cada situação, você teria que conhecer todos os mapas perispirituais daquele espírito para saber exatamente o porquê disso. Né? Existe algo chamado mapas perispirituais, todos nós temos os nossos. Existe um vínculo, com certeza, pode acontecer, mas cada caso é um caso. É difícil você formar uma opinião pegando um ganchinho assim só. Tudo bem? O grande segredo de tudo isso, pessoal, é isso aqui, ó. Parece simples, mas não é. É extremamente complexo isso daqui, ó. Isso aqui já é um planeta de regeneração, os 3 R's. Por isso que para nós é difícil. É os 3 R's. Então, toda essa dificuldade que nós encontramos, todos os abusos que nós encontramos, todas as distorções que nós encontramos, o problema está aqui, ó. O problema está aqui, e nessa sequência, tá? Respeito por si mesmo, respeito pelo próximo, responsabilidade nos atos. Aí, se você atinge esses 3 R's, pouco importa a configuração. Lembra a questão 200 do Livro dos Espíritos, porque eu comecei lendo ela? Pouco importa para o espírito nascer um homem ou mulher. O que importa são as experiências. Então, desde que você trabalhe os 3 R's, você está cumprindo a sua determinação, o seu processo evolutivo. Ok? É lógico, estamos no mundo conservador ainda, machista ainda, temos muitas dificuldades para entender isso aqui? Sim, mas a doutrina espírita nos explica, nos mostra a respeitar tudo isso daí. Eu posso não querer alguma situação dali para mim, direito, sem problema nenhum, mas eu tenho que aprender aquele que escolheu um outro caminho para ele. Minha preocupação não está aqui, pessoal, minha preocupação está aqui, ó. Ou vindo aqui, saber que essa energia ela existe e precisa ser canalizada. E tenho pelo menos 30 caminhos diferentes. Eu posso usar os 30 se eu quiser. Mas se eu quiser usar um só dos 30, eu uso um só. O que eu não posso é deixar de usar. Porque se eu não deixar de usar, ela implode. Ela implode, é tudo o que acontece. Tudo bem? Deu para dar um nó na cabeça de vocês? A ideia era essa, pessoal. A ideia era essa. Aliás, algumas de vocês já tinham assistido essa aula, né? Só reforçaram. Ok? Mas é um assunto interessante, pessoal, que nós vamos acompanhar a ciência, né, a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria falar sobre esses assuntos. E saber que a doutrina espírita está na vanguarda desses assuntos. Eu falo, puxa, mas isso está na doutrina espírita. De alguma forma já foi escrito isso lá atrás. Questão 695 do Livro dos Espíritos. Eu faço por isso que cada um está no estágio evolutivo. Um estágio diferente evolutivo. Esses 3 R's, sim. O meu é diferente do dela, dele. Cada um está no estágio. Se Jesus nasceu como homem, pessoal, é porque naquela época ele ia ser um profeta. Não existiam profeta mulheres. Se Maria nasceu como mulher, porque ela tinha que gerar um filho. Entenderam? Mas esses 2 espíritos não tinham mais sexo. Nenhum dos 2. Como ela ia gerar um filho, era um corpo feminino. Como ele ia ser um profeta, teria que ser um corpo masculino. É assim que eles escolhem. Deu para vocês, entenderam ou não? Eles não estão preocupados se eles vão ser homem ou mulher, mas o que eles vão fazer naquela existência. E aquele corpo vai facilitar aquele trabalho. Se Jesus tivesse nascido como mulher, ele não teria feito o que ele fez. É os nossos compromissos. É os nossos compromissos. Tudo bem? Não, veio de Vênus. Não, veio de Vênus. E ela recebe lá a visita do anjo Gabriel. Sem dúvida. E questiona ele, inclusive. Questiona. E José também, né? E Jesus também. Porque ela não teve dúvida nenhuma da missão dela. Não. Não. E José também veio preparado para isso. Ok? Era um espírito evoluído também. Não tanto quanto ela, mas era um espírito evoluído também. Ok? Sim. Mas Jesus nasceu como qualquer criança, tá, pessoal? E a questão da virgindade dela estava em relação ao sentimento, não era em relação ao corpo.
Tudo bem? Vamos encerrar então? Então vamos nesse momento agradecer ao passe espiritual que recebemos, a alegria de estarmos nesse ambiente, aprendendo alguma coisa a mais, tendo a certeza que não estamos aqui por acaso, que essas informações, esse conhecimento ressoem dentro de nós, para que a gente possa enxergar o mundo, as pessoas, de um outro jeito, de uma outra forma, com respeito, com carinho, como a doutrina espírita nos ensina. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do aprendizado, para que a gente possa ressignificar as nossas informações, quebrar os nossos preconceitos, dilatar os nossos horizontes. Porque essa aula, esse reencontro, é um investimento que a espiritualidade superior está fazendo em nós, para que possamos ser propagadores de ideias que abraçam, que acolhem, que respeitam, que unem as pessoas, que mostram que o amor é a maior força do universo, que a energia criadora faz parte da nossa evolução, que possamos nos respeitar, respeitar o nosso corpo, respeitar as pessoas, o corpo das pessoas, e nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Esse é o único caminho que o Espírito tem para evoluir, para crescer, para ser feliz, para ter paz de consciência, entendendo que tudo vai mudando, transformando, melhorando, modificando, para que a gente possa entender que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas que os mais evoluídos ajudem aos menos evoluídos, e que possamos estar nós sendo agentes facilitadores, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos nessa casa. Que assim seja.